E isso é o desdobramento dessa paixão e ressurreição. A vitória sobre a morte. Esse é o grande mistério que nós cristãos lembramos, celebramos, mas não só isso. Nós temos o privilégio de viver em nós essa realidade. Atualizando, para o Novo Testamento. Por isso eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus 28. Mateus 28, do 1 ao 10. Amém? Mateus 28, do 1 ao 10. E diz assim, isso falando da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, falando de uma das 3 etapas da nossa Páscoa, que seria esse processo de paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Amém? Tinha que ser mulher, né, rapaz? Sobre o aspecto de ser mulher, inclusive... sobre o aspecto de ser mulher, inclusive, há um comentário de Augusto Nicodemos, comentando inclusive essa passagem, que fala que as mulheres, elas não eram uma prova, a palavra das mulheres não era um valor de prova aceitável na época. E, portanto, isso demonstra, em contrário, a veracidade da Escritura. Porque se você fosse escrever um texto e procurasse dar a veracidade desse texto, você não iria dizer que as testemunhas eram mulheres. Porque no direito do tempo não era aceitável. Era um testemunho sem validade. Claro, evidentemente, as marcas, entre aspas, masculinas e machistas do tempo. Todavia, entretanto, você diria e faria com que os testemunhos fossem masculinos. Só que a Bíblia de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu Espírito Santo, muito sábio, escolheu as mulheres para serem as testemunhas da ressurreição, as primeiras testemunhas da ressurreição, demonstrando que elas são importantíssimas no processo de salvação. A sua palavra, sim, vale como testemunho, são importantes, mas também dizendo que a Bíblia ela contraria a lógica do mundo, e por isso se demonstra verdadeira a contrário do senso. Foi um comentário do reverendo Augusto Nicodemos. A doutrina da ressurreição, eu vou me apegar mais a ela do que a morte em si e toda a caminhada de Jesus do Calvário até a morte. Eu vou me pegar aqui a ressurreição de Cristo. Ela, sem dúvida nenhuma, é das doutrinas cristãs a que mais foi atacada no tempo. A doutrina que mais
foi atacada e pessoas então se levantaram no templo para dizer, eu também estudei o comentário dela segundo Hernán Dias Lopes, e estudei também o comentário de Madureira sobre essa passagem. E se você voltar um pouquinho antes no texto, você vai ver que em Mateus 27, do 57 até o versículo 61, que fala justamente do sepultamento de Jesus, os irmãos localizarem aí, Mateus 27, 57 até o 61. Fala da retirada de Jesus da cruz por José de Arimateia, e fala que José de Arimateia colocou Jesus em um sepulcro novo. Portanto, a primeira tese que se levantou contra a ressurreição de Cristo no templo, e isso foram os próprios mestres da lei e fariseus que fizeram, foi justamente dizer que Cristo não foi enterrado no canto certo, no lugar certo. Por isso que a tumba estava vazia. E o Evangelho, nesse momento que ele foi escrito, já havia esses rumores. Portanto, a Bíblia se esmera em todos os 4 Evangelhos em tentar provar, por A mais B, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem de José de Arimateia, dizendo que ele mesmo retirou Cristo da cruz e ele mesmo pôs Cristo em uma tumba, em um sarcófago, em um sepulcro novo, quer provar justamente o contrário dessa tese, que ele foi enterrado em outro lugar. Ele foi sepultado em outro lugar, e não naquela cova, e não naquele sepulcro que o povo dizia que ele foi, que os seus discípulos diziam que ele foi. A segunda tese que se levantou já naquele tempo também contra a ressurreição de Cristo foi a ideia de que o corpo dele havia sido roubado. E você vê isso um pouquinho mais na frente, no versículo 62 até o 66. Se vocês lerem aí, ao saberem que Cristo havia sido retirado dali, e portanto o povo tinha dito que Jesus Cristo havia ressuscitado, os guardas, os próprios fariseus ofereceram dinheiro para que os soldados romanos dissessem que o corpo dele havia sido roubado. Que o corpo dele havia sido roubado. É o que vocês podem perceber aí, do 62 ao 66. Eles tinham, evidentemente, um grande receio de que aquela ideia de que o corpo de Cristo, de que Jesus Cristo havia ressuscitado, pegasse. E, portanto, isso ficasse muito pior do que a morte dele, e, portanto, a tragédia da morte. Porque se isso pega a ideia de que ele ressuscitou, então ele seria muito mais forte, a memória dele, os ensinos dele, do que, inclusive, enquanto ele estava em vida. Houve o suborno dos soldados. Os soldados foram subornados. Foram subornados justamente porque eles viram o anjo descer, e, portanto, ficaram espavoridos de medo. Uma terceira tese que se levantou naquele momento foi a tese de que ele não tinha morrido. Ele apenas tinha ficado altamente ferido, mas morrido, não. O relato da crucificação de Cristo, presente em João 19, 31 a 37, e especificamente nos versículos 34 a 37, demonstra o contrário. João ali estava tentando provar que essa ideia de que Cristo não morreu era mentira. Por quê? O que é que acontece? Aqui eu não vou ler para poder adiantar a mensagem. O soldado fere o lado de Cristo, né? Os outros dois haviam morrido, os outros dois não haviam morrido, e as suas pernas foram quebradas, eles foram tirados, para não ficar lá no dia da Páscoa. Mas quanto a Cristo, foram verificar a sua morte, e o seu lado foi lançado
seu lado foi ferido. E ali há a comprovação de por A mais B, inclusive o soldado, tudo indica, o trabalho jornalístico dos evangelistas, que foi conversar pessoa a pessoa e tentar remontar toda a história fatídica de Cristo, perpassou inclusive por aquele soldado. Os historiadores, isso remonta à patrística, eu vi isso em comentários do livro de Santo Agostinho, Cidade de Deus, diziam que esse cara, inclusive, não sei o nome dele agora, mas se converteu e foi um dos líderes preponderantes da igreja de Jerusalém no tempo. E ele, inclusive, com certeza, foi uma das testemunhas. Muitas pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Viram Cristo ressurreto. Por exemplo, os discípulos de Emaús, eles caminharam com Cristo. Os discípulos, por exemplo, Pedro comeu com o nosso Senhor. Ele assou o peixe para eles e na hora do fracionar do pão, o coração de Pedro se aqueceu e ele disse, não era ele que estava aqui? Cristo desapareceu. Ou seja, isso é um fato histórico, meus irmãos. Agora, por que eu digo isso e por que eu me esmero em tentar comprovar isso? O próprio Paulo, um pouco mais à frente, diz de maneira muito clara que se a ressurreição de Cristo não fosse uma verdade, nossa fé ela seria totalmente vã. Não haveria sentido em sofrer, em padecer, em viver o evangelho nesse mundo se Cristo não houvesse ressuscitado. A esperança maior da nossa vida cristã é participar com Ele da ressurreição futura, a nossa ressurreição. E essa ressurreição nossa só é possível porque Ele um dia ressuscitou. Como disse o presbítero Amael, Ele é primogênito, primeiro de uma série. Ele é a primícia dos que dormem. E por que a primícia dos que dormem? Porque Ele foi o primeiro a ressuscitar naquele corpo glorioso. E, portanto, entendendo essa passagem dentro da união mística que nós temos com Ele, nós somos os órgãos dele nessa terra. Nós somos as suas mãos, o seu pulmão, o seu coração. Nós fazemos parte dele mesmo, enquanto cristãos, revestidos pelo seu sangue, como o Antigo Testamento falou. Nós, se com Ele padecemos, nós com Ele viveremos. Se somos e somos crucificados na cruz com Ele, diante das nossas dificuldades diárias do dia a dia, nós um dia, porque Ele ressuscitou naquele domingo, naquele primeiro dia da semana, nós haveremos de ressuscitar também, ou seja, de ressurgir para uma nova vida. Amém. Amém? Vejam o que é que Paulo diz, e aí, portanto, eu termino a fala concluindo o que Paulo conclui. Vejam o que é que Paulo diz em 1 Coríntios, agora sim, 1 Coríntios 15, 54 e 56. Olha, Paulo fala de como é que vai ser a outra vida, fala que vai haver ressurreição dos mortos desse capítulo de Coríntios, de 1 Coríntios. E depois dele falar exaustivamente sobre isso, porque a comunidade de Coríntios ela era influenciada pelo pensamento dualista dos gregos e dos helênicos, que achavam que o corpo era mau e que a alma, o espírito, era bom. E, portanto, quando o corpo morria, a alma se libertava, o corpo nunca mais haveria de existir, nunca mais haveria de ressurgir e a alma estaria liberta, livre. Esse capítulo, Paulo tenta rebater essa doutrina e tenta rebater dizendo que não, o corpo também vai ressurgir. E ele elenca vários argumentos. Eu não vou entrar aqui nessa doutrina porque já seria outro estudo. Mas no final de toda essa digressão lógica que Paulo faz, ele exclama dizendo: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. E aí ele dá graças a Deus dizendo que a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo nos é dada. Aleluia. E nos é dada pela sua ressurreição. Sobre todos nós o pecado reinava, pairava soberano. E o demônio, o opositor, ele, momento a momento, nos acusa diante de Deus, dizendo: ele é pecador, ele merece condenação, ele tem que ir para o inferno, porque senão você não é justo. Condene-o. Eu fui condenado. Aqueles que caíram junto à terça parte foi condenado. E por que eles não serão? Mas a cruz de Cristo é a remissão daquele madeiro sagrado. Amém. A nossa dívida foi paga. Amém. E por causa da sua ressurreição nós teremos a vida com Ele. Amém. Glórias a Deus. E essa é a passagem que eu queria deixar, meus irmãos. Também com aplicação prática, dizendo que a Páscoa, a passagem, tem que ser vivida por nós no tempo de hoje. Como? E aí nós entendemos como uma passagem espiritual da morte para a vida, entendendo esse grande mistério que agora foi exposto e crendo nele. Portanto, nós pedimos ao Espírito Santo que faça que essa palavra possa fazer com que nosso coração seja chacoalhado. Glória a Deus. E que haja renovação em nosso coração. Para que nós creiamos e possamos ter a vida, mas ao mesmo tempo e como um desdobramento obrigatório, porque somos feituras suas, criados para as boas obras que de antemão, segundo Efésios 1, nós haveremos de andar por elas. Então a passagem também é essa passagem de uma vida antiga, de pecados, de dificuldades, de problemas, de vícios, para uma renovação verdadeira, uma renovação interior, que se dá por meio, evidentemente, da fé nesse grande mistério, que faz com que o ser humano possa vencer o pecado, que faz com que o ser humano possa melhorar, ser um novo homem, liberto dessas mazelas, não totalmente, porque a libertação total e final será quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier. E aqueles que morreram primeiro serão, sem dúvida nenhuma, ressuscitados. A terra vomitará os corpos, o mar dará os corpos que lá estão, e haverá a união das almas com esses corpos. E aqueles que estão vivos, um piscar, um fechar e abrir os olhos, serão transformados e serão levados a Cristo nos ares. Essa é a nossa fé, meus irmãos. É a fé dos apóstolos. É a fé que está inscrita na palavra de Deus e a qual nós acreditamos. Amém. Irmãos, fechem os seus olhos para que nós possamos orar. Nosso Senhor e nosso Deus, nós não somos merecedores, Senhor. Tamanha graça que foi derramada na nossa vida pela ação soberana do Santo Espírito. Senhor, Cristo sofreu muito mais do que só fisicamente. Ele sofreu espiritualmente por te amar infinitamente e sentir que tu se afastaste dele e despejaste toda a tua ira nas suas costas. Como diz Isaías 53, aprove a ti, moê-lo, cada gota de sangue que escoava do madeiro nas suas mãos, nas suas chagas, era a remissão pelo meu e pelo seu pecado. Era para que essa bomba atômica, a ira de Deus, não fosse despejada sobre você e sobre mim. Para que nós pudéssemos então ter vida. Uma antiga cantilena diz, uma antiga cantilena cristã diz: na sua morte, a morte teve um fim. Na sua morte, a morte morreu. E quando ele ressurgiu, uma série de homens ressurgirão com ele por crer na vida escondida nesse mistério. Senhor Jesus, que essas palavras possam, Senhor, chacoalhar o nosso coração e possa haver aqui perdão de pecados, possa haver quebrantamento de espíritos e reconhecimento de que somos pecadores.
para que esse sacrifício possa ser vivo e eficaz em nossas vidas. É assim que pedimos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glórias a Deus, porque Ele vive.